Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Oli, seja muito bem-vindo aqui ao Inglês com Pensadores se você é novo aqui no projeto. E nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre o termo I+1. Do que se trata isso, Oli? Calma que eu vou explicar para vocês. O termo I+1 ele se refere ao aprendizado de novas palavras. Então faz de conta que eu falo para vocês a frase I love you. Então você faz de conta que você sabe as palavras I e love, ou seja, I é eu e love é amor. E você desconhecesse a palavra you. You em inglês é você. Então o I+1 seria essa palavra que você desconhece. Então no aprendizagem de idiomas é sempre importante o ideal seria você aprender frases que você tem apenas uma palavra que você não conhece. Então, nesse exemplo que eu dei, I love you, o ideal seria você saber duas palavras já e desconhecer outra palavra. Por quê? Dessa forma, você estaria otimizando o seu aprendizado. Voltando no exemplo da frase I love you. Faz de conta que você fosse aprender essa frase, né? E você desconhecesse duas palavras. Então, você conheceria a palavra I, mas não conheceria a palavra love you. Ou seja, essa não seria uma frase ideal para você aprender, justamente porque tem duas palavras que você não conhece. E o trabalho para você aprender em duas palavras já seria muito exaustivo para você aprender. Enquanto que, se você aprende uma frase que tem apenas uma palavra que você desconhece, o seu trabalho de aprender essa frase é muito menor. Então, dentro do aprendizagem de idiomas, o ideal seria você aprender frases I+1, ou seja, aprender frases que têm apenas uma palavra que você não conhece. Então, fazendo isso, né, você teria que, por exemplo, buscar aprender frases I+1. Então, faz de conta que você aprendeu hoje a palavra I. E amanhã você aprenderia uma nova frase. Então, o ideal seria você, por exemplo, aprender I love. Ok? Beleza. Então, você vai aumentando gradativamente a quantidade de palavras e repetindo essas mesmas palavras que você já aprendeu anteriormente. Então, vamos de novo, né? Reforçar essa explicação. I+1 é uma palavra dentro de uma frase que você desconhece. Então, se você tem a frase I love you, o ideal, né, é que você saiba as palavras, pelo menos duas palavras dessa frase e desconheça a outra palavra. Porque justamente é essa coisa, né, de você já saber duas palavras e desconhecer outra que vai fazer você evoluir no seu aprendizado do inglês ou outros idiomas. Então, faz de conta que você iniciou o seu aprendizado hoje. Aí eu vou lá e falo para você, ó, I significa eu. Beleza? Então, você aprendeu a sua primeira palavra em inglês. Aí amanhã eu vou lá e te falo assim, ó, love é amor. Então, aí você já sabe duas palavras. E então, você já consegue formar a sua primeira frase. I love. Então, eu amo. E aí amanhã, né, no terceiro dia, eu vou lá e falo que you é você. E aí você já consegue aumentar, né? Você já consegue criar uma frase mais complexa. Então, I love you. Então, olha só que interessante esse termo I+1 que você pode colocar em prática no seu aprendizado. Você sempre tem que aprender uma frase que tenha uma informação que você desconhece. Então, você vai aumentando de forma gradativamente o seu vocabulário. Então, antes você só sabia uma palavra, I. Aí depois, no outro dia, você aprende uma frase, uma mini frase, digamos assim, né? I love. Ou seja, você já sabia que I era eu. Então, o termo I+1, nesse caso, seria love, que você não conhece essa palavra. Aí depois você já conhece, então I love, eu amo. Aí no terceiro dia você já aumenta esse vocabulário, né? Colocando um novo termo, um novo I+1, uma nova palavra que você desconhece. I love you. O que é you? Ah, é você. Então aí você já está aumentando de novo, de forma gradativa, o seu vocabulário. Utilizando esse termo, né, esse conceito do I+1. Então, deixando bem claro, né, o ideal no aprendizado de idiomas seria você aprender frases
que são I+1, ou seja, aprender frases que têm apenas uma palavra que você desconhece. Então, de novo, né? Faz de conta que você já sabe a frase I love you. Então, isso aí você já sabe. E se você fosse aprender um novo termo I+1? Então, por exemplo, I love you and my pet. Ou seja, dentro dessa frase, você desconhece a palavra and e pet. Então, o ideal, essa não seria uma frase ideal para você aprender, justamente porque ela tem duas palavras novas que você já desconhece. Então, dentro dessa frase, né, você já sabe que I é eu, love é amor, you é você e and é ir. Então, essa seria uma frase que você já conhece todas as palavras. E o termo I+1 seria pet. O que é pet em inglês, né? Pet é animal de estimação. Então, aí já seria uma frase I+1. Por quê? Tem apenas uma palavra que você não sabe. Essa já seria uma frase ideal para você aprender. Justamente porque, como eu já falei, né, tem apenas uma palavra que você não sabe. E dessa forma você vai aumentando gradativamente o seu vocabulário utilizando essa escadinha, né, que a gente pode dizer assim, que você já sabe todas as outras palavras de uma frase, mas você desconhece apenas uma palavra da frase que você está aprendendo. Então, como vocês puderam ver, esse é o termo I+1. É claro que a gente não pode levar ele como a ferro e fogo, né, digamos assim, a gente não pode levar muito ao pé da letra. Por quê? Por exemplo, às vezes tem uma frase lá que você viu e você sabe todas as palavras, mas tem duas palavras que você desconhece. Então, isso não impede de você aprender essas duas palavras e, ao mesmo tempo, aprender a frase inteira. Mas, por exemplo, faz de conta que você viu uma frase lá e já começa a ter 3, 4 palavras que você desconhece. Então, nesse caso, eu já recomendo que você deixe para aprender esse tipo de frase em outra oportunidade, quando você já tiver o seu vocabulário maior, né? Porque senão vai te dar muito trabalho realmente de você buscar 4 palavras dentro de uma frase que você desconhece elas, né? Então é mais simples você buscar frases em inglês que você desconheça no máximo 2 ou 3 palavras. A partir de 3 palavras que você não conhece dentro de uma mesma frase, já começa a ficar muito cansativo e improdutivo o seu aprendizado. Então sempre busque frases que você desconheça no máximo 3 palavras, utilizando esse conceito do I+1. Então é isso que eu gostaria de ensinar para vocês nesse vídeo, o que é I+1, né? Que é esse termo que a gente utiliza no aprendizado de idiomas. E caso vocês nunca tenham ouvido, fica aí, né, para vocês conhecerem esse termo e que pode ser útil no aprendizado de um idioma, né? Então é isso, pessoal. Até mais.